Olá, pessoal! Estamos no segundo episódio do Vozes da Diversidade, podcast da Casa Neon. Estamos com convidadas mais que especiais. Estou muito feliz de fazer esse episódio. E eu vou começar apresentando essas pessoas para vocês, caso vocês ainda não conheçam. Vamos começar pela Nana, que é figurinista, modelista e professora de costura com mais de 14 anos de experiência no ensino. Iniciou na costura aos 15 anos, formou-se em moda e especializou-se em modelagem e confecção. É fundadora do ateliê Nana Simões, onde cria figurinos para teatro, dança, drag queens, shows e performances. Também ministra cursos de figurino e costura. E hoje, ao lado da Luma, dá aulas na Casa Neon. Bem-vinda, Nana! Obrigada. Vamos agora para Lívia Ribeiro, que é cantora, compositora, atriz e drag queen, bacharelando em artes cênicas pela Unesp. Usa a personagem Lindy XOXO para unir música, feminismo e arte drag. Já se apresentou ao lado de grandes nomes da cena LGBTQIA+, como a Pepita, Irmãs de Pau e Márcia Pantera. E tem composições autorais que abordam saúde mental, diversidade e empoderamento. Bem-vinda! Ela começou me expondo já. Bom dia! Aqui sem segredos. Juro! Trouxemos também a Pri, que vocês vão vê-la como host em alguns momentos como convidada. Priscila é uma comunicadora e mulher negra que transforma a vivência em expressão. É formada em estética pela Universidade AMB Morumbi. Encontrou no cuidado com o corpo e a imagem uma forma de reconexão com a sua autoestima e raiz. Candomblessista desde a infância e participante do culto tradicional de Ifá há 2 anos, carrega na espiritualidade uma bússola de identidade e força. Sua relação com moda, estilo e estética sempre foi sobre comunicar para o mundo sua forma de expressão. Bem-vinda, Pri! Oi, pessoal! Diva. Muito obrigada. Estou muito feliz de estar aqui como convidada, principalmente para falar sobre moda, né? Que é uma parada tão importante assim na minha vida. Então, é isso. Vamos embora, então, a partir das perguntinhas que eu separei aqui pra gente guiar essa conversa. Eu quero começar com a Nana. Você trabalha muito com o público LGBT, ainda bem. Ainda bem que a gente tem uma representante também trabalhando para dar vida às ideias que são muito disruptivas e malucas, né? Que as pessoas têm. Especialmente a gente que acaba, acho que saindo do tradicional em tantos aspectos, né? Então, eu queria saber como é que é a diferença entre trabalhar com esse público, por exemplo, o público drag, o público de artistas, pessoas LGBT, pessoas como a Lindy, por exemplo. E qual que é a diferença? Se você sente que tem uma diferença entre trabalhar com pessoas cis e heterossexuais e pessoas LGBT e desse âmbito criativo. Olha, eu queria já agradecer, estar junto com essas mulheres maravilhosas, assim, que me inspiram muito. E respondendo o que você me perguntou, trabalhar com drag é sensacional, é político, é assim, uma forma de criatividade para o meu trabalho, incrível. É, é você dar voz à arte da drag, né? Eu formo um veículo muito importante para ela criar a própria arte, né. E assim, o meu começo nessa parte de confecção, ela foi só fazendo sob medida, uma parte mais de reprodução. E trabalhar com drag me deu uma gama de estudo, de criatividade que eu não fazia muito antes, né. Então eu escolho materiais, eu pesquiso materiais. Por exemplo, para te dar um exemplo, se uma drag vier e falar para mim assim: "Ah, eu quero uma estética aquática", eu tenho que procurar materiais que traduzam a água na roupa, né, que traduzam a mensagem que ela quer passar. Então eu acabo, estudando muito e dando muita, muita indo além do que eu já fazia antes, então eu desenvolvo minha criatividade. Que E eu acho que legal. tem que pensar muito rápido também, né, porque normalmente a gente chega e pede a roupa faltando 2 Com dias, prazos assim. ótimos. Eu tenho que Se virar nos 30. me virar nos 30 e saber soluções, né, porque a gente precisa de soluções para quase todos os tipos de material. Às vezes o material que é pedido, a gente não costuma trabalhar, então aí eu tenho que desenvolver soluções Se virar diferentes. nos 30, né?
Perfeito. E já que a gente entrou nesse papo de drag, eu queria perguntar pra você, Lívia, que você dá vida a Lindy XOXO. Juro. Que é uma personagem incrível. Você lançou um clipe alguns dias atrás, que é uma sensação. A gente tava falando aqui que a gente vai botar pra tocar em todo canto agora. Estávamos, inclusive, cantando antes de entrar aqui no podcast. Eu queria que você contasse pra gente um pouquinho de como é que começa a sua história. Como drag, assim, como é que isso surge na sua vida? E também, como é que você enfrenta esse paradigma de ser uma mulher drag, né? Porque a gente sabe que o universo drag é dominado por homens cisgêneros, gays. E a gente sabe que no universo drag existe uma competitividade. E a gente sabe que isso, obviamente, vai atravessar seu trabalho. Então, eu queria que você começasse contando essa história de como é que você começou nesse mundo drag e como é que você lida com esses conflitos, se existem. Juro. Oi, gente, de novo. Quero agradecer também por estar aqui. Eu fiquei muito feliz que a gente tá aqui para falar sobre moda e tal, né? Eu acho que a minha relação com a drag tem muito a ver com essa coisa da expressão pessoal, assim. Eu acho que, enquanto uma mulher lésbica, uma mulher LGBT, enfim, todos os recortes que me atravessam, assim, durante toda a minha vida, a moda, a maquiagem, foram um recurso muito importante para eu me expressar, para eu ser a pessoa que eu gostaria de ser. E isso nem sempre foi muito bem visto, assim. A minha pesquisa dentro da arte drag tem muito a ver com entender os limites da performance de gênero, assim. Então, tipo, até que ponto a feminilidade, ela é confortável, passável, agradável. Porque eu sempre fui uma mulher feminina. Eu sempre fui uma mulher que usava maquiagem, que usava roupas de mulher, entre muitas aspas. Mas ainda assim, eu não deixava de sofrer bullying porque eu usava um batom azul. Porque eu usava roupas diferentes. Porque eu usava um negócio que era muito decotado. Então, você tem que ser uma mulher feminina, mas não pode ser muito feminina. Uhum. Então, esses limites não ditos me fascinam muito. E foram eles que me levaram até a drag. Eu comecei a me montar meio que por causa disso. A história da Lindy é a história de uma menina que queria se expressar e não tinha onde. Porque é isso, a gente performa gênero todos os dias, mas a gente não pode falar sobre isso. A gente não pode assumir que a gente tá performando. Uhum. Senão isso se torna uma questão. Aí eu falei, não, então eu tô performando. Não tem nada a ver com o que a gente faz no dia a dia, viu, gente? É bem diferente mesmo. Juro. Então eu acho que tem um pouco a ver com isso, assim. E o rolê de ser uma mulher que faz drag... muitas questões, babado, muitas camadas, mas eu acho que eu, assim, já tô num momento da minha vida e num momento da minha carreira que... O que acontece? Eu entendo que é um meio que é... Um meio não, mas o machismo é uma coisa muito real. A misoginia é uma coisa muito real. Totalmente. Em todos os lugares, o patriarcado existe, principalmente dentro da comunidade LGBT. Isso ainda acontece, né? Existe uma prioridade muito grande dos homens gays, cisgênero, brancos, enfim, vários recortes dentro da comunidade, como essas pessoas são privilegiadas em relação a outras. Só que eu também entendi que eu sozinha não vou mudar muita coisa. Mas tem muitas pessoas que não fazem parte desses recortes, que são pessoas LGBT, que sentem a necessidade de se sentirem representadas, de encontrarem outras pessoas que os trabalhos tenham a ver. E aí eu acho que eu tô meio aqui pra ser essa pessoa, sabe? Ou seja, a minha resposta é babado ser uma mulher que faz drag num meio dominado por homens. Mas, ao mesmo tempo, eu não posso ser qualquer outra coisa além do que eu já sou. Então, Isso alguém tem que fazer, né? alguém tem que fazer, amor. Eu Manda sempre- pra mãe. Eu sempre falo isso, né? A gente precisa aproveitar. A gente que está ocupa alguns lugares de privilégio, a gente tem que aproveitar esse privilégio para fazer o que outras pessoas não podem fazer, né? Então, Sim. às vezes em outras carreiras as pessoas não podem vestir a roupa que elas quiserem Uhum. e trabalhar, assim. Então, a gente que pode, eu acho que a gente tem que usufruir desse privilégio, inclusive pra gente ser visto na rua e uma criança olhar pra gente e pensar, nossa, isso é possível. Uhum. Isso é muito maneiro. E a estética é muito importante pra... É uma maneira de se comunicar, né? A gente talvez a primeira maneira que a gente consegue se comunicar com as outras pessoas.
E é muito importante, especialmente na maneira como a gente socializa, né? Uhum. E aí, seguindo nessa linha, eu queria perguntar pra Pri. A Pri trabalhou com estética há muitos anos, agora roubei ela pra ela trabalhar em comunicação comigo. Obrigado. Mas eu lembro que você estava me contando sobre o seu trabalho de TCC ter sido voltado para procedimentos estéticos para pessoas transmasculinas. E eu achei isso muito maneiro, principalmente porque pessoas trans são impactadas pela estética de uma maneira diferente, né? Então, como a Lindy acabou de falar, assim, gênero é performance, né? Juro. Acho que é a RuPaul que fala, né? Que quando a gente nasce todo mundo pelado, o resto é drag, o resto é performance. Então, eu queria que você contasse um pouquinho pra gente desse processo de pensar nessa pauta, de trazer isso pro seu trabalho, de pesquisar sobre isso, de falar um pouquinho sobre a importância desses, não necessariamente de procedimentos estéticos, mas a importância da estética para populações que são marginalizadas. Gente, passa um filme assim na minha cabeça. Chegar nesse tema foi uma construção. Mas desde que eu iniciei, assim, a universidade, ela é um sonho da criança pobrinha. E aí eu cheguei numa universidade super elitista em Bimorumbi, gente, vou falar. Juro. Super Chiquérrima. elitista, Juro. super comum, casos de racismos. Eu mesma passei por vários. E aí parecia o High School Musical. Eu via as bandeiras dos países e tinha o McDonald's. E eu fiquei, meu Deus! Meu sonho começa agora. Coitada. Pesadelo começando. Pois é. E aí, quando eu fui desenvolvendo na questão do estudo mesmo, na época, né? Hoje em dia, muita coisa avançou, mas existiam protocolos e tratamentos que simplesmente a gente não podia usar em pele negra. Uhum. Não tinha ácido que pudesse fazer um tratamento para uma pele negra sem manchar. É muito recente depilação a laser para pele negra que não mancha. As máquinas são muito mais caras. Então, a medicina, ela também é atravessada pelo patriarcado. Então, o corpo do homem, ele é mais estudado. E esse homem, ele é branco. Óbvio. Quando a gente vai para a estética, que vai avaliar o indivíduo enquanto fototipo, enquanto tipo de pele, todos os protocolos, eles são específicos. E aí, eu sou uma pessoa negra de pele clara. Alguns procedimentos eu podia fazer, mas eu achava um absurdo, porque eu sempre tive o sonho de abrir meu espaço. A maior parte do meu convívio é de mulheres negras, e eu sempre tive essa parada de levar a estética para a comunidade, sabe? Porque os assuntos que eram abordados lá dentro, na quebrada a gente nunca tinha ouvido falar. Tipo, 2019, eu já tava estudando cromoterapia, que é a terapia das cores. Uhum. E é uma parada que até hoje, dependendo do lugar, as pessoas nem sabem que existe. E aí eu tinha muito essa crítica do porquê que a gente só consegue tratar uma pessoa. Por que eu só consigo tratar um fototipo? Por que todos os nossos tratamentos são voltados para uma população específica? E eu sempre trouxe essa discussão. E aí, nesse meio tempo, eu tive o prazer, assim, de ter um convívio mais próximo com a comunidade transmasculina. E na época de TCC, eu comecei a dar uma olhada, né? Para você poder montar um trabalho científico, você precisa de outras pesquisas que te baseiam. E esse trabalho ele foi muito difícil porque, até hoje, são poucos estudos de pesquisa científica para a comunidade trans. Aí vocês imaginam em 2019, voltado para a parte da estética. E o meu tema, ele foi uma crítica. Porque eu, enquanto pessoa negra, eu precisei reconstruir a minha autoestima. Uma pessoa branca, ela nasce com autoestima, ela vai sendo alimentada. E isso acompanha, isso perpetua. Uma pessoa negra, ela nasce com autoestima, ela vai sendo perpetuada e ela vai sendo atravessada. E essa autoestima se quebra. E eu encontrei semelhança nesse processo de quebra de autoestima dentro da população trans. Então, e estudando também, tendo a vivência de um tratamento hormonal de perto, assim, um dos maiores, assim, ônus da hormonização é que em algumas pessoas pode gerar uma acne muito pesada, assim. Se a pessoa já tiver uma predisposição do organismo para ter acne, vai encher.
E aí eu fiquei, eu trampo com isso. Existem várias formas que a gente pode conciliar tudo isso que eu tô aprendendo com a questão da hormonização e fazer um protocolo especializado para essas pessoas que também tiveram a autoestima destruída, sabe? Então foi muito para esse lado e eu acho muito importante porque eu escolho fazer estética porque era uma forma de garantir o meu acesso e o acesso às mulheres da minha casa. Sou de uma casa matriarcal. É muito doido, assim, porque é isso. A chefe de família sempre foi minha mãe. E ela sempre teve uma relação com a beleza enquanto cuidado. Então, eu cresci indo para salão junto, e aí a gente tinha o nosso momento. Não estou dizendo que é a única forma, mas criou uma memória afetiva. Conforme eu fui crescendo, eu fui vendo que eu não tinha mais grana para acessar esses lugares, né? E eu aprendo para poder ganhar um dinheiro também, que a gente precisa, mas também para garantir o acesso, para garantir os cílios da minha mãe, que é um curso que eu fiz por fora, para garantir uma limpeza de pele, para garantir que a minha irmã pudesse ter esse acesso também. Então, muito num lugar de cuidado, né? Por mais que a minha família ela é miscigenada, mas é uma família de berço candomblessista. Então, tem muitas práticas da cultura africana que eram naturais no meu lar. E essa prática de uma cuidar do cabelo da outra, uma cuidar da pele da outra, todo mundo se juntar num dia para ser um momento em família e de cuidado, era muito, muito. Fazia parte da minha rotina. E quando eu entro em estética, eu consigo, inclusive, ampliar isso para desconstruir nos homens da casa. Então, era o dia do cuidado, não era o dia das meninas. Meu pai participava, meu irmão participava. Então, foi muito nesse lugar de acesso mesmo que eu busquei a universidade. E quando eu encontrei esse acesso negado, não só para pessoas negras, porque é natural a gente pensar no nosso recorte. E aí, quando eu tenho convívio com esse coletivo de transmasculinos e eu olho e fico, estão excluindo as pessoas negras, mas estou vendo mais uma galera que tá ficando de canto sem time. E aí eu faço o meu escolho com muita crítica, inclusive. Falaram que eu não ia conseguir, que não ia ter embasamento teórico suficiente. E eu, como boa milituda, falei, eu vou fazer. Eu vou fazer e se vocês me reprovarem, tô bem anotando aqui para levar para denúncia. E aí nasce esse protocolo voltado para transmasculinos. Eu fiz testes desse protocolo numa pessoa que estava sendo harmonizada. Fiz com foto e consegui comprovar que funcionava e deu muito mais trampo do que qualquer outro tema, mas no final deu certo e eu cheguei até a comercializar, assim, porque é isso, né? Era um coletivo, então a ideia se expandiu. É um mundo capitalista, no mundo ideal eu queria ter grana para poder fazer de graça e fornecer os materiais, mas não estamos no mundo ideal. Mas foi muito louco porque não era o meu lugar de fala, mas o lugar de identificação com a relação da autoestima e ter acesso a isso era muito parecido. E aí eu falei, eu não preciso levantar uma bandeira de defesa só se ela for minha. Tá errado e a gente precisa entrar nisso. Justamente. Obrigada, Pri. Muito incrível, eu acho que conseguir falar sobre isso, né? Porque a gente... Acho que depois que eu saí da faculdade, nunca mais falei em TCC. Mas é importante trazer essa pauta porque a gente se esquece que tem uma camada da universidade que é sobre pesquisa, né? Sim. Que é sobre o que a gente... como a gente olha para o mundo procurando como é que a gente pode consertar ou amenizar os impactos negativos do que está acontecendo. E falando em pessoas trans... Na Casa Neon, a maior parte das pessoas que a gente atende são trans, também são pessoas negras. E essas pessoas estão tendo aula de corte e costura com a Nana. E tem sido muito significativo, né, Nana? Tem sido bom olhar de perto, estar lá todo dia para fotografar e fazer um vídeo. Ver como é que as pessoas estão se relacionando com... aprender uma habilidade nova e uma habilidade que pode inseri-las no mercado de trabalho, né? Porque a gente sabe também que, segundo um dado da ANTRA, acho que 90% das mulheres trans negras estão no mercado sexual. Simplesmente porque não têm acesso à oportunidade em outras carreiras. Então, nessa parte de você ensinar uma habilidade que pode ser usada não só para você construir sua própria roupa e você se vestir do jeito que você quiser. Porque as pessoas da Casa Neon, por exemplo,
dependem muito de doações de roupas, né? Raramente elas vão ter recurso para poder comprar essas roupas. Então, acaba que elas não têm acesso às roupas que elas gostariam de ter. Então, existe um lugar também de empoderamento dessas pessoas poderem criar as próprias roupas a partir desse curso. E também, principalmente, que é o objetivo do curso final, né? Trazer autonomia para essas pessoas. Então, eu queria que você contasse pra gente como é que tem sido enxergar o impacto do seu trabalho como professora, fazendo o que você gosta tanto de fazer, que é costurar, e dar vida a ideias, assim. Como é que é o impacto disso? Como é que você se sente? A gente já conversou sobre isso, já conversamos com a Luma também. Como é que é você enxergar o impacto na vida dessas pessoas? Assim, um dos pilares, eu enxergo que como um dos pilares da Casa Neon, o acolhimento. E é o que eu senti lá desde o primeiro dia que eu entrei, e é o que eu sigo transmitindo para todas as pessoas que participam do curso. Eu quero que elas se sintam acolhidas, porque às vezes o corte e costura parece um pouco distante, uma coisa antiga, uma coisa que a pessoa fala: "Nossa, vou demorar muito para aprender, eu não sou capaz", porque tem também essa questão de autoestima, né, delas acharem que não são capazes de ir até o final, de aprender coisas novas, habilidades novas. Então o nosso papel, eh, como eu disse, acolhimento, assim, é mostrar que pode ser feito, mostrar que elas conseguem fazer o mínimo e também o máximo, eh, o e desenvolver vários tipos de habilidade, não só costura como, por exemplo, a criatividade para montar uma peça, ou então, melhorar a própria autoestima. A gente vê uma mudança realmente em algumas pessoas, comparando do início do curso ao meio e final, a gente vê uma mudança estética na pessoa, de Uhum. cuidado, ela começa a se cuidar mais, ela começa a pensar em qual tipo de roupa que ela gostaria de usar, que é uma mensagem, como eu estava falando antes, né. A pessoa, ela pode construir a mensagem de acordo com a vestimenta dela. E aí elas começam a pensar nessa parte, né, de o que que eu gostaria de transmitir. Eu gostaria de ser uma pessoa mais empoderada, eu gostaria de ser uma pessoa mais confiante, então que tipo de roupa que eu usaria, né. E a gente vê isso acontecendo. Eu estou muito feliz de participar desse projeto. É lindo, É né? lindo, é lindo. É lindo ver as coisas acontecendo. E você falou sobre enxergar essa evolução em pessoas específicas, inclusive, na casa, né? E aí eu me lembrei de um caso, que é o caso da Atena. Eu A, lembrei desse mesmo caso. É a visível. Pri trabalhou algum tempo atrás, você trabalhou fotografando o clipe da Bu, né? Que é uma Sim. artista periférica. Beijo, Bu, Preta. você é maravilhosa! E eu me lembro que você trouxe pra gente várias questões relacionadas ao racismo, né? Identidade racial e como é que a estética faz parte dessa cultura, né? E aí eu queria que você trouxesse pra gente um pouco de como como é que você enxerga essa estética se apresentando assim nas periferias e que você trouxesse também um pouquinho da experiência que você teve com a Atena, de retomada da racialidade da Atena, assim, porque ela era uma pessoa que ela veio do Espírito Santo, eh, não tinha um contato muito próximo assim com questões raciais. Lá na Casa Neon a gente faz grupos de conversa, grupos de estudo, se não me engano é quinzenal ou semanal, é um grupo sobre raça. E eu lembro que você ajudou ela de forma muito próxima, assim, você trouxe elementos para que ela se vestisse para ser entrevistada, e ela usou um pano na cabeça, e enfim, foi lindo de ver, assim. Queria que você contasse um pouquinho pra gente sobre essa estética de como você vê, como você enxerga a importância da estética para a população negra e desse processo de retomada da Atena também. Gente, eu me emociono até em falar, porque assim, eu me identifiquei em muitos aspectos. A questão do racismo no Brasil e no projeto, é um projeto, né, que rolou do colorismo, ele é muito cruel em vários aspectos, principalmente porque tem pessoas negras que não se reconhecem enquanto pessoas negras, sabe? E aí, quando você é aquela pessoa que é branco demais para ser preto e preto demais para ser branco, acontece um lugar de não pertencimento, eu não pertenço a lugar nenhum. E isso é muito cruel.
E a Atena, eu e ela temos em comum que a gente tem sobrenome alemão. Ela tem sobrenome alemão e eu também. E somos pessoas negras de pele clara. Então, quando você junta essas duas coisas, a sociedade o tempo inteiro vai tentar dizer que você não é negra, que tá tudo bem. Se você não é escura o suficiente, como se ser negra fosse uma coisa ruim. E até mesmo dentro do curso de corte e costura, eu tive um contato mais legal com a Atena e tudo mais. E nas rodas de conversa de racialidade também, a gente se identificou com essa dor. E aí eu me vi muito no meu processo de me redescobrir enquanto uma mulher preta, redescobrir as minhas raízes. E aí eu comentei, eu dividi isso com ela. E ela falou: caraca, eu me sinto exatamente assim. E a gente teve uma curta que a gente fez de entrevista. E eu falei: então, vamos fazer o seguinte: vou trazer minhas maquiagens, vou trazer algumas coisas que eu tenho. Você escolhe o que você mais gostar. Eram tecidos africanos. E aí a gente faz. E aí, eu me recordo que quando ela foi no espelho se olhar, eu tinha montado o turbante na cabeça dela, tinha feito a maquiagem basiquinha, porque a gente tinha, 10 minutos. Eu lembro dela se olhar no espelho, assim, o olho dela brilhar, e ela falar: caraca, existe essa possibilidade de beleza. E então, essa reconexão, ela é muito importante, porque a gente nunca vai saber para onde a gente quer ir se a gente não sabe de onde a gente veio. E esse processo de apagamento, de não pertencimento a lugar nenhum, e no caso da Tena, em vários recortes, em várias camadas, ele é muito destrutivo porque as pessoas se convencem que você não é nada, que você não é ninguém. Quando você tem aí esse contato com essa reconexão com a ancestralidade, isso traz uma força. E eu volto a dizer, uma pessoa trans precisa reconstruir a sua autoestima. Uma pessoa negra precisa reconstruir a sua autoestima. Uma pessoa negra e trans, ela vai precisar reconstruir a sua autoestima 2 vezes. E isso não é sobre opinião, sabe? É sobre realidade, é sobre o que acontece na prática. E no meu caminho eu tive muitas pessoas que puderam me ajudar. Eu tinha uma colega que eu não tenho mais contato, mas que ela tem um salão que é afro, só de trança. Na época que 2017. Ninguém usava trança. E o salão dela era um espaço não só para trançar o cabelo, mas era um espaço para ela contar as histórias, porque ela estudou muito. Então era um espaço de resistência e reconexão. Eu entrei lá, uma garota que achava que só tomou um pouco de sol, e saí de lá uma mulher, me entendendo enquanto uma mulher negra, enquanto os meus recortes. Então a nossa comunidade, ela tem isso assim muito forte, das pessoas mais velhas trazerem essa reconexão pra galera que veio mais novinha, assim. E a minha geração foi uma geração de muita transição, né? Porque a geração preta que vai vir agora já vem empoderada, já vem com creme específico para cacho, já vem com essa estética onde ser negro é bonito. E as gerações anteriores vêm de um contexto onde você era chacota na rua se você estivesse com black, onde as pessoas perguntavam se você tinha piolho, se você tivesse trança. Então, são muitas camadas. Eu apanhei muito nesse sentido. E eu peguei pra mim essa sementinha que essa colega plantou lá atrás, de onde eu for eu poder levar esse espaço de reconexão. Porque quando a Atena se reconecta, não é só a Atena. A força ancestral, ela é uma força em comunidade. Então, quando ela se reconecta, eu também ganho força e todas as pessoas ganham força. E ela vai poder levar essa mensagem normalmente em lugares que talvez eu não chegue. Com as garotas que estão na rua, por exemplo, e não tem nem espaço para pensar nessa discussão porque estão preocupados em sobreviver, sabe? Então, é muito massa. E a estética negra, a Bu, que eu participei do making of do clipe, traz muito isso. É uma estética muito de... Ser negro é um ato político em todos os aspectos, inclusive na questão estética. Porque tudo que vem do negro foi considerado ruim, foi considerado feio. Atualmente existe uma trend no TikTok que fala coisas de fubanga. Juro. Se vocês olharem,
basicamente todos os elementos do Coisas de Fubanga vai representar o maximalismo, que é um estilo característico da cultura preta. A Erykah Badu tá aí como uma grande referência. Então, a branquitude sempre tentou tirar os nossos adornos, tirar as nossas cores, tirar o nosso exagero, mas reconectar isso e trazer como opção de algo belo, eu acho que é revolucionário e é para além de se expressar, assim. Eu tenho muito a dizer. Eu não vou falar baixo. Eu tenho muito a dizer. Eu não vou usar batom nude. Parabéns para você que gosta de batom nude. Legal. Mas eu vou me expressar de uma maneira muito mais agressiva. Inclusive porque se eu não me expresso dessa maneira, eu não sou ouvida. Então, isso aqui, ó... Eu não sou uma mulher drag, mas eu considero que eu tenho algumas armaduras. E quando eu tô com a minha lace, quando eu tô com a minha maquiagem, quando eu tô... olho no espelho e eu gosto do que eu vejo, eu tô com a armadura que eu preciso pra enfrentar um mundo que não me quer em lugar nenhum, sabe? O espaço elitista de universidade era totalmente questionado o que eu tava fazendo lá, porque eu era totalmente fora da curva. E eu vou estar em todos esses lugares com o meu maximalismo, com a minha lace, com o meu brilho, e vou entregar o meu trabalho, porque isso é a forma que eu me expresso pro mundo. E por muitas vezes isso foi questionado até, inclusive, meu profissional. Trabalhei numa empresa que o combinado para me contratar era eu usar cores de cabelo normal. Juro. Cores de cabelo normal. Juro! Não, e tipo, quando eu falo da performance de gênero, tem muito a ver com isso. A gente constrói essas armaduras mesmo. Todos os dias, para todos os lugares que a gente vai. Se você vai no médico, você escolhe a armadura que você vai usar. Se você vai na padaria, você escolhe. Se você vai num date, você escolhe. A gente tá o tempo todo construindo essa performance que a gente faz. É muito massa, me identifiquei demais com o seu discurso nesse sentido, porque é isso, né? A gente precisa de ferramentas para lidar com esse mundo louco. Eu acho que tem muito a ver com, tipo, questionar o que tá imposto, assim, sabe? Então, quando você fala dessa sua retomada de autoestima e autoconsciência, acho, através da estética, sendo uma pessoa preta e tudo mais, eu acho que tem muito a ver com isso, com olhar pro que tá posto ali e falar, mas eu acho que é diferente disso. E se ser negro for bonito? E se eu puder me sentir bonita? Vamos tentar. Vamos imaginar? Sem querer modificar tudo que tem no meu rosto, no meu cabelo. Juro. E falando sobre isso, assim, acho que o ponto comum da nossa conversa é que todas as populações que são minorizadas usam a estética como uma ferramenta de resistência, né? E aí, quero aproveitar essa deixa que você me deu, Lindy, para perguntar como é que ser uma mulher lésbica afeta não só a sua estética física de moda, mas também sonora. Eu fiquei sabendo que tem um EP aí pra vir. Tem um álbum surgindo, inclusive, gente. Juro. Eu ouvi em primeira mão. Tá passada? Não queria falar nada. Mas eu ouvi em primeira mão, tá incrível. Fala um pouco sobre esse fim de mundo, essa ebulição global que a gente tá vivendo, sobre o contraste entre a gente tá, ao mesmo tempo, se descobrindo e tentando viver e olhar pra tudo e tá tudo acabando. Então eu queria que você me trouxesse. É um combo de duas perguntas, tá? Sim, eu tô A vendo. primeira é sobre a sua identidade enquanto mulher lésbica fazendo música. E a segunda pergunta é sobre esse EP que tá vindo aí. Eu queria que você contasse pra gente esse processo de construção. Essa semana eu tava pensando muito sobre essa coisa de ser uma mulher lésbica fazendo o que eu faço, assim. Porque eu tô chegando finalmente num momento da minha vida que eu tenho muitas lésbicas no meu convívio. Eu tô muito feliz, juro. Tô trabalhando num lugar que tem várias lésbicas, aí a gente conversa muito sobre isso. E, tipo, ficar pensando sobre essa coisa de ser uma mulher lésbica feminilizada, né? Porque, em teoria, né? Em muita teoria, assim, eu não sou revolucionária. A minha experiência não é revolucionária. Não, beleza. Porque ela não questiona nada. Mas, pra mim, tem sido um pouco sobre pensar nessa feminilidade além do olhar masculino, né? Então, eu acho que é assim que a minha experiência enquanto uma mulher lésbica impacta o meu trabalho, a minha vida, no geral.
Porque eu não construo a minha vida com base no olhar masculino. Eu não... Isso já é revolucionário pra muito caralho. revolucionário já. Ou você acha que assim, uma mulher que quer atrair um homem se veste assim, amor? Não se veste. Não se veste. Eu duvido. A gente tá aqui gravando num domingo de manhã, vidas. Você acha que mulher hétero sai de casa assim, domingo de manhã? Não sai, amor. Então, tipo, eu acho que tem um pouco a ver com isso. Os meus interesses, as coisas sobre as quais eu penso. Então, consequentemente, as coisas sobre as quais eu escrevo, pra onde meu trabalho se move. Isso nunca tá pautada no olhar masculino, no interesse masculino. Inclusive, se eles não quiserem nem falar comigo, eu agradeço. Eu vou ficar feliz. E aí, mas assim, essa coisa do EP, o que tem realmente me movido nos últimos tempos tem sido olhar para esse fim de mundo que a gente tá vivendo e tentando encontrar motivação mesmo, assim, para viver. Nos últimos anos eu passei por uma crise depressiva muito intensa, assim. E eu achei muito louco que você tá aqui, Diva. Porque, apesar de eu não ser uma pessoa preta, eu encontrei essa estrutura da universidade que é excludente também. Eu estudo na Unesp, né? E, nossa, cara, a gente acha que o ambiente da universidade pública ele vai ser para todo mundo, né? Mas não vai ser para todo mundo. Nossa, presenciei casos horríveis, assim, de racismo, de exclusão, de segregação pautada em classe. E todo mundo vendo. E ninguém faz Ninguém faz nada. Estranho é quando alguém faz. Né? Normalmente. Assim, e todo mundo me convencendo que eu tava louca, que eu tava maluca, e eu comecei a achar que eu tava louca mesmo, e que o mundo é isso aí mesmo, e a gente vai perder o tempo inteiro. E aí, pra que a gente ainda tá vivo? Não sei, compus muito, assim, pensando sobre isso nesse álbum. E também, muito louco, de novo, você estar aqui, porque… Encontro de almas acontecendo. Não, juro. Porque, tipo assim, eu nunca fui uma pessoa espiritualizada no geral, mas nessa crise toda que eu tive, eu fui fazer terapia, psicanálise, nossa, mudou a minha vida. Fui tomar remédio, né? Mas o que, tipo, realmente deu a virada de chave, assim, pra mim, foi encontrar a minha espiritualidade, tipo, no candomblé, assim, não ironicamente. Isso é uma coisa que tem me acompanhado muito e que tem me ajudado a ver um motivo mesmo. Porque se a gente vai pensar racionalmente, tipo, desculpa, não tem por que a gente continuar assim, desse jeito. A gente não foi feito pra produzir e destruir o planeta que nos rodeia do jeito que a gente tá fazendo. Então, eu vou ficar destruindo, fazendo vídeo pro TikTok, pra IA do TikTok poluir a água. Não, véi. Não. Se é pra isso que eu vou escrever, que eu vou compor, então, sei lá. Tchau, obrigada. Vou Já tá me deu aqui. aposentando. Então, me aposentando da vida, sabe? Então, quando eu escrevo esse álbum, tem um pouco a ver com isso. Mas também, do jeito que eu tô falando, parece que é um álbum triste, né? Depressivo. Não, amor. Não, ele é bem dançante. Não, amor, eu gosto de fritar. Já que a gente tá virada de fritando, chave. né? A gente tá fritando nesse planeta esquentando, então vamos fritar bem gostoso. Fritando com crítica social na mente. Rebolando, mas pensando, nossa, o mundo vai acabar. Chorando, mas rebolando. Mas então, tipo, eu escrevi um pouco assim, com isso na cabeça. Pensando como construir um futuro num mundo em destruição. Eu tô com 24 anos agora. Com questionamentos bem básicos, bem jovens. Mas é que é meio tipo isso, tô nesse momento de construir a minha vida. E pensando nisso tudo que a gente falou. Eu sou uma mulher lésbica. Eu passei boa parte da minha vida achando que eu também não podia ser feliz. Achando que eu não podia viver uma vida plena. E agora eu cheguei nesse momento que eu descobri que eu posso viver uma vida plena. Com algumas ressalvas, né? Porque o mundo tá acabando, então… E porque no sistema capitalista, a gente não é herdeiro, a gente se lascou. Exato. Então, tá, como que eu construo um futuro num mundo que tá em destruição? Dentro desse contexto. E aí eu fiz um álbum. É isso. Porque artista é isso. O artista vai sentindo e vai fazendo. Juro. Gente, eu sinto dizer que já estamos nos encaminhando para o final. Não! Oi, desculpa.
Mas eu quero aproveitar e pedir pra vocês deixarem um recadinho. Aí vocês falem direto pra câmera. Tá Um bom. recadinho sobre estética, sobre autonomia, sobre beleza, sobre pertencimento. Pra galera que tá assistindo aí, porque estamos começando agora essa temporada, a primeira temporada do Voz da Diversidade. Primeira Estou de muitas. falando primeira porque estamos aí com a esperança de que, apesar do mundo estar acabando, a gente vai fazendo o nosso, não é isso? É isso. Então, vamos começar com os nossos recados. Nana, você já pensou no seu recado? Tô Tá pensando, pensando ainda? Quem já pensou no recado? Ai, pode ser eu. Vamos, Arrasa, Pri. diva. O meu recado vai para todas as populações minorizadas. Vocês podem ser o que vocês quiserem. E se isso incomodar, é um bônus. Porque ninguém quer agradar essa galera que só sabe excluir, que só sabe pensar em grana, classe, cor. Nosso objetivo não é e não tem que ser agradar essa galera. A primeira coisa que tem que ser é você se olhar no espelho e você se identificar. Olhou no espelho, se identificou, se sentiu forte, se sentiu big, beijo e vai. Você pode fazer qualquer coisa. E o incômodo, eu acho, é porque você tá no lugar certo, na hora Exato. certa e fazendo a coisa certa, né? Se tá incomodando é porque tá certo. Exato. Diva! Seu recadinho, Nana, já pensou? O meu recadinho é voltado para a costura, que eu acho que é uma coisa revolucionária, sustentável, né? Assim, quem tiver a oportunidade e a vontade de querer aprender a costurar, é uma parte de você que você vai desbloquear, assim, que você vai... É ilimitado, você pode criar e pode fazer o que você quiser. Então, mesmo que a sua cabeça fale, não, eu não dou para isso, eu não consigo, eu não tenho criatividade para isso, dá o primeiro passo que ninguém se arrepende. É verdade. Juro. O meu recado, eu acho que é... Não tenha medo de ser feliz. Para as populações minorizadas. Eu acho que para quem não acha mesmo, não vê no mundo ao seu redor uma possibilidade de existência feliz, não tenha medo de sonhar outras possibilidades. Eu acho que a gente precisa sonhar e ter vontade de mudar a nossa realidade se a gente está incomodada com ela. E eu acho que a estética, a moda, são ferramentas relativamente simples, que estão relativamente acessíveis para a gente ir fazendo essas pequenas mudanças e essas pequenas adaptações, até que de uma blusinha que você fez um vestido inteiro, e aí depois você tá com um sapato novo, e aí você já é uma pessoa nova, e aí já mudou tudo. Então, acho que o meu recado é esse: não ter medo de sonhar, não ter medo de ser feliz. Ai, meu Deus, é muito bom estar com essas mulheres maravilhosas. Eu conversaria por mais 5 horas tranquilaço. Pior que sim. Mas o meu recado vai ser para você que está nos assistindo. Por favor, curta este episódio. A gente vai estar publicando o vídeo no YouTube, o áudio no Spotify. E a gente vai colocar trechinhos também nas nossas redes sociais. Em todas essas, por favor, curta. Engaja elas. Engaja, por favor. Por favor. Os LGBT precisam de visibilidade e você tem as ferramentas na sua mão. Então, por favor, engaja aí com o nosso conteúdo. E a gente precisa de números muito bons, né? Pra gente conseguir patrocínio aí pra estar na Gente, segunda imagina temporada. monetizar isso. Já pensou? Então, por favor, faça parte também do Voz da Diversidade, deixando seu comentário. Vamos continuar essa conversa que é muito boa e daria muito pano pra manga, né? Aqui nos comentários, tá bom? Um beijo grande, um tchauzinho coletivo, galera. Beijo, Tchau, XOXO. tchau. Jura?